Abra a tua Bíblia em Jó, capítulo 1, versículo 1. Existe uma unção, querido, sobre este ambiente, sobre esses céus desse lugar, amém? Irmão, fica fácil pregar, irmão, quando o louvor é usado do jeito que eles são usados. Fica fácil, porque você já fica suscetível, você já fica dentro desse ambiente. Jó, capítulo 1, versículo 1. Somente esse versículo nós vamos ler. Na terra de Uz vivia um homem chamado... Era homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava... Amém. Pode tomar o seu assento. Para quem está acostumado a ver o bispo pregar, irmão, esse texto é bem curto, né? Mas eu quero ser fiel ao tema da nossa conferência. Conferência Amando Deus. E quando eu, meditando nas Escrituras, fui refletir sobre o caráter de um homem que ama Deus, é impossível, Diácono Eduardo, passar pelo livro de Jó e passar desapercebido. Porque, irmãos, o texto ele começa no versículo 1, no capítulo 1, dizendo assim: havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Ou seja, havia esse homem. E o texto vai dizer: esse homem era íntegro, esse homem era justo, temia Deus e se desviava do mal. Então, queridos, eu quero falar um pouquinho nessa noite com você que está aqui sobre esse propósito que nós estamos nos propondo nesses 3 dias de conferência, sobre o tema Amando a Deus. Essa conferência, querido, ela tem como intuito a edificação do corpo de Cristo, amém? Ela tem como propósito que você, querido, traga uma mentalidade de que você entenda que o seu cristianismo ele deve ser desenvolvido, trabalhado na segunda-feira e não no domingo na hora do culto. Então, quando a gente olha, querido, para o livro de Jó, esse livro ele fala de um homem muito especial. Ele é apresentado no início da história como um servo de Deus admirável, como um homem que de fato vale a pena, Vanessa, ser um homem seguido, ser um homem imitado. Ele era um cara abençoado, com muitas riquezas e uma família maravilhosa. A história de Jó é conhecida de toda a igreja. Ele era um cara, precisa tirar um pouquinho do agudo, pastor. Era uma pessoa que tinha capturado o coração de Deus. Você consegue ter essa percepção junto comigo? Jó conseguiu capturar o coração de Deus e Deus tinha muito prazer, Anderson, na vida de Jó. Quando a gente olha para a história, o texto a seguir, a gente vai ver que quando os anjos estão se apresentando diante de Deus, aparece Satanás. Então Deus ele fala assim: de onde você veio? Ele diz: eu venho de rodear a terra e passear por ela. E aí, querido, nós vemos então Deus falando assim: você observou meu servo Jó? Deus ele tinha prazer na vida de Jó, porque Jó ele vivia uma vida que agradava a Deus. E a reflexão que eu quero fazer com você aqui não é se a tua vida religiosa tem agradado a Deus, mas é a tua vida privada, é a tua vida secreta, é a tua vida que ninguém conhece. Será que essa vida é a vida que tem agradado a Deus? Então, querido, a vida de Jó é uma vida marcada de fé, de obediência. E a vida de Jó, Ricardo, é uma inspiração para nós, nos dias atuais, para que a gente possa ver como um modelo de uma vida que agrade a Deus. Então, quando nós falamos sobre amar a Deus, eu quero aqui refletir com você como deve ser uma vida de uma pessoa que ame a Deus. Nós precisamos entender, querido, escute bem isso que eu quero dizer para você, que uma vida religiosa, Felipe, uma vida de alguém que frequenta a igreja, uma vida de alguém que tem ministério, Diácono Zelis, uma vida de alguém que dança, que canta, que toca, uma vida de uma pessoa que faça qualquer tipo de trabalho na igreja, literalmente não é uma vida que agrade a Deus. Você pode ser uma pessoa muito ativa,
viva na obra de Deus. Esse microfone está me perseguindo, né, irmão? Funcionou sexta, funcionou sábado e hoje está dando trabalho. Você pode fazer, irmão, o que você quiser dentro da casa de Deus. Isso necessariamente não vai significar que você tem uma vida que ame a Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes aqui, querido, quem aqui trabalha sério na sua empresa? Quem aqui, querido, chega no horário? Quem aqui faz hora extra? Mas experimenta não fazer isso para ver se você recebe no dia 5. Então, muitas vezes, o fazer não quer dizer que você ama o que você faz. Então, muitas vezes, querido, estar aqui em cima pregando não quer dizer que eu ame a Deus. Estar com os obreiros, com os voluntários, de pé, intercedendo, servindo, não quer dizer que a vida, não é sinônimo de que o tanto que eles trabalham é um tanto que amem a Deus. Então, quando a gente olha para a vida de Jó, a primeira coisa que eu observo na vida de Jó, como é a vida de alguém que ama a Deus, de alguém que agrade a Deus, é que Jó, ele tinha uma vida comprometida com a sua integridade moral. O texto vai dizer que Jó era íntegro, diga comigo, íntegro e reto. O que significa íntegro? Inteiro, completo. Ou seja, a vida de Jó era uma vida na integridade, ele na integralidade servia a Deus, amava a Deus. Jó ele não tinha simplesmente uma vida religiosa. Tudo que Jó fazia na sua vida se resumia no seu amor a Deus. Agora preste atenção que eu estou falando do amor a Deus e não o amor à igreja que ele frequentava, não amor ao trabalho que ele exercia, mas amor a Deus. E nós precisamos refletir isso. Porque o que o sistema religioso quer? O sistema religioso ele quer nos aprisionar nos dogmas, ele quer nos aprisionar no serviço, ele quer nos aprisionar no sacramento. E o que o Senhor Jesus ele quer? Ele quer nos amarrar, diga, ele quer me amarrar em laços de amor. E existe uma diferença grande. Então, querido, quando a gente vê a Bíblia falando sobre a vida de Jó, faz uma referência à retidão moral e à nobreza do seu caráter. E isso é algo, querido, muito importante. Jó era um cara completamente honesto. E quando nós falamos, querido, de evangelho, quando nós falamos de vida com Deus, nós precisamos refletir um pouquinho, querido, nessa palavra, honestidade. Porque hoje, queridos, servir a Deus não é sinônimo mais de ter reputação alguma. Será que quando você vai em algum lugar e você quer parecer uma pessoa correta, honesta, você diz para alguém que você é crente lá dentro? Tem alguém que faz isso hoje em dia? Você não faz, irmão, a verdade é essa. Não faz, eu vou chegar no salão da Cris lá, vou chegar no estabelecimento do Varley, vou falar assim, olha, me vende fiado aí, pô, eu estou meio apertado, eu sou crente. Você acha que eles vão vender para mim fiado, irmão? Sim ou não? Se falar que é crente, sabe o que vai acontecer, Wesley? Sabe o que vai acontecer, Fabio? Eu vou ficar assim, ó, eu vou ficar de olho. Sim ou não, irmão? Quem conhece aqui evangélico caloteiro? Quem conhece aqui evangélico que marca e não cumpre o que marca? A pessoa fala que vai chegar às 10 horas, ela chega às 10h40. Quem conhece alguém, querido, que fala, mas não cumpre o que fala, que compra e não paga, que pega emprestado e não devolve? Você conhece alguém? Levanta a mão se você conhece algum crente. Então, querido, a gente observa que simplesmente você estar dentro de uma igreja não te faz um cristão, não te faz alguém que ama a Deus. É mais importante, querido, nós analisarmos a nossa integridade moral. Se eu sou uma pessoa, querido, por exemplo, se fosse para nós analisarmos como que é o seu cristianismo, a sua vida com Deus, nós teríamos que ver como é que você se relaciona com a sua vizinhança. Como que você se relaciona com a sua vizinhança? Como que é o seu relacionamento com seus vizinhos? Como é o relacionamento que você tem na sua rua? Será que as pessoas da sua rua sabem que você é cristão? Será, olha aqui para mim, por favor, redobre sua atenção. Será que se as pessoas na sua rua tivessem com alguém enfermo, tivessem com alguém endemoniado, tivessem passando por um problema difícil, será que a sua casa seria a primeira casa que eles bateriam para chamar você para orar? Então, quando a gente olha para Jó, a gente vê um homem completamente íntegro, honesto. A vida de Jó, isso aqui mexeu muito comigo, a vida de Jó resistia a qualquer investigação.
Já pensou Anderson? Já pensou Felipe? Já pensou Bispa Rose, Elis, Nath? Já pensou, Eldler, se a nossa vida fosse investigada e revirada do avesso, o que será que nós teríamos escondido debaixo do tapete? A vida de Jó resistia a qualquer investigação. O cara era íntegro, o cara era justo, ele era honesto, ele se desviava do mal. Eu quero dizer uma coisa para você, fazendo uma análise bem simples, qualquer pessoa hoje, muito poucas pessoas resistiriam a uma investigação hoje na sociedade que a gente vive. Basta você vasculhar, posso falar isso aqui? Só você entrar no Facebook da pessoa, não precisa ser longe. Você vai ver a integridade, você vai ver, irmãos. Eu compartilhei um post essa semana sobre o pastor Adeildo Costa. Quem já conheceu esse pregador aqui? Quem conhece esse pregador? Levanta a mão. Irmãos, um homem que marcou uma geração. Aí o cara me vem a público, o cara vem na internet gravar um vídeo, se retratando com a igreja e pedindo perdão, porque já fazia um tempo que ele estava usando drogas. Um homem que pregou, querido, a nação inteira, a nação e fora dela. Europa, Estados Unidos, Ocidente, Ásia, o homem pregou em todos os lugares. E teve uma fraqueza, que eu e você estamos sujeitos a ter. Todos nós estamos sujeitos aqui a ter. O cara vem em público gravar um vídeo e dizer assim, estou arrependido, vou me internar, vou me tratar, vou me curar, e eu sei que Deus vai me restaurar, e eu estou contando com a igreja, eu estou contando com a oração dos irmãos que me acompanharam, compraram meus DVDs, que me viram pregar. Irmão, e aí eu fiz um post, que é esse tipo de homem que eu acredito, é nesse tipo de homem que eu aposto, é nesse tipo de homem que eu creio. Por quê? Porque são homens sujeitos a falhas, que reconhecem onde falharam, e que são homens para assumir e recomeçar. Aí, irmão, você precisa ver o tanto de comentário de crente que agora eu não acredito mais em ninguém, porque agora está tudo perdido, não existe homem de Deus, e e bibibi. Irmão, você já parou para perceber que a igreja brasileira, ela é tardia em perdoar? Quando a gente olha, querido, para a vida de algumas pessoas, a gente vê as pessoas com um martelo para poder julgar com precisão e rapidez a vida do outro, mas quando ele falha, ele tem muitas desculpas para aquilo ter acontecido. E eu quero falar uma coisa para você, você não precisa concordar comigo, mas a gente vive em um mundo onde falta de caráter tem sido a marca registrada de muitas pessoas. Eu não consigo associar uma pessoa que diz eu amo a Deus e essa pessoa é sem caráter. Essa pessoa é mentirosa, é manipuladora, ela é fofoqueira, essa pessoa ela tem um caráter falto. Então, irmão, compromisso com os princípios morais é coisa que muita gente não tem interesse em assumir. Eu consigo tirar, querido, a vida pela vida de uma pessoa, pelos compromissos que ela assume. Tem pessoas que assumem compromissos, querido, que sabem que não vão cumprir. Tem pessoas que assumem compromissos que sabem que não vai estar lá no horário, que sabem que vai faltar, que sabem que vai fazer. Irmão, eu já cansei de ver em grupos no WhatsApp, compromissos dentro da igreja. Isso aqui não é uma indireta, amém, querido? Já é uma direta, já para pegar no teu coração, para você ou se consertar de vez, ou você... A pessoa diz amém para tudo, aí quando chega na hora não vai, quando chega em cima da hora, dá uma desculpa, faz... Irmão, você só está mostrando como é o teu caráter. Porque a pessoa que se preocupa, a pessoa de bem, ela é uma pessoa preocupada com os compromissos. E, irmão, então, essa coisa, irmão, é muito difícil, de princípios morais, de você ser comprometido com a sua palavra. Tem um ditado dos antigos que diz que essa coisa de cartão, de cheque, é coisa para quem não tem palavra, porque tudo era no fio do bigode. Quem lembra disso aqui, irmão? Se você falasse sim, era sim. Se você falasse não, era não. Mas hoje nós precisamos nos calçar, porque tudo é muito inseguro, não dá para confiar mais. Porque as pessoas não têm princípios morais. E por isso a nossa sociedade, ela vai sendo corroída. Ela vai sendo minada. Você vai andando como um campo minado. Você nunca sabe onde você pode pisar, porque a qualquer hora explode um problema. Eu estou falando alguma besteira? E a gente tem que tomar cuidado onde a gente pisa nesse campo minado, porque a gente pode se deparar com pessoas sem moral. E essas pessoas podem fazer um problema, irmão.
Elas podem destruir relacionamentos, elas podem causar problemas. Pessoas sem caráter que se colocam a serviço do mal. Então, quando eu faço uma leitura observando a vida de Jó, eu percebo que hoje, mais do que nunca, a gente precisa de homens e mulheres como Jó. Homens que possam ser testados, provados e reconhecidos pela sua nobreza e integridade moral. Pessoas que passam pelo teste, pessoas que passam pela provação, pessoas que passam pela dificuldade. E essas pessoas são provadas e são aprovadas. Então, queridos, a vida de uma pessoa que ama a Deus, nós estamos aqui na conferência amando Deus. Eu preciso, querido, olhar para a vida de Jó e entender que uma vida que condiz com alguém que diz que ama a Deus, ela precisa ter uma vida na integralidade, a vida dela precisa condizer. Sabe, irmãos, eu estava fazendo minha leitura devocional hoje pela manhã, e eu me deparei com uma história. O escritor do livro que eu estava lendo, ele contou uma história nos tempos dele que ele fazia faculdade. E lá nos Estados Unidos, as faculdades têm aquelas casas que eles dormem lá. Como que é o nome? Aquelas casas que é dentro da faculdade mesmo, que eles dormem lá. Quem lembra o nome disso aí? Tipo, República, isso. E tinha um rapaz que ele estava já há um tempo no Evangelho, que é o escritor do livro. Ele está lembrando de quando ele começou no Evangelho. Ele já tinha alguns anos já, mas ainda era um neófito. Ele se juntou com um amigo dele naquela república, e dentro do quarto dele, eles começaram a fazer estudos da Bíblia, de maneira despretensiosa. Na terceira semana desse estudo, o quarto já estava lotado, mais de 18 amigos da faculdade, indo lá para ouvir eles falar dos estudos que eles estavam fazendo. E aí ele olhou, querido, e falou assim: bom, eu não sou a pessoa mais indicada para discipular, para ensinar essa galera que está vindo aqui nessa república. Olha como nasce, querido. Às vezes você se questiona: poxa, eu não estou ganhando almas para Jesus, eu sou uma pessoa que estou vivendo de maneira infrutífera. Mas eu quero dizer uma coisa para você: as coisas vão começar a acontecer quando as pessoas verem que a coisa queima na tua vida. Quando Deus for uma verdade na sua vida, você não vai precisar pregar. As pessoas vão até você e falar: cara, fala para mim o que está acontecendo com você. E aí ele pega e reúne aquela galera toda, e ele pega ali 3 ou 4, e ele vai levar um rapaz que já estava fazendo mestrado nessa faculdade, ou seja, já era um cara experiente. E aí então ele leva aqueles 3 camaradas até esse amigo dele, só que ele diz assim: esse cara era meio chocro, ele era meio ríspido nas palavras. E aí quando ele chega, ele diz assim: ó, fulano de tal, nós estamos fazendo os estudos lá no meu quarto, né? E tem alguns meninos que estão frequentando, e esses 3 aqui, eles querem se aprofundar um pouco mais nas coisas de Deus. E aí ele só olha para o lado e pergunta para o primeiro assim: o que você quer comigo? Aí ele já fica meio assim com a pergunta do cara, né? Ele fala: poxa, eu vim aqui, eu achei que ele ia fazer, né? Como a gente faz, colocar um suquinho, colocar um café, fazer uma boa recepção, aumentar o ventilador, tratar bem o visitante que estava sendo levado no quarto dele. Ele fala assim: o que você quer comigo? Aí ele diz assim: ó, eu estou no meu 2º ano de faculdade, e eu acho que se eu vim aqui conversar com você para conhecer um pouco mais a respeito do cristianismo, isso vai me trazer muito conhecimento, porque eu quero conhecer todas as religiões, eu quero aprofundar minha espiritualidade, e eu preciso saber e tal, não sei o que, talará, porque eu tenho a mentalidade de ir lá para frente fazer uma pós-graduação. Ele só olhou para o cara e falou assim: não tenho tempo para você. E aí esse amigo que levou ele até esse homem mais maduro, ele ficou, irmão, desolado com a resposta que ele deu, porque como que um cristão vai responder a alguém que está querendo buscar mais de Cristo? Aí chega o segundo, ele faz a mesma pergunta, ele fala assim: o que você quer comigo? Ele diz assim: eu venho de uma família de tradição árabe, e talará, não sei o que, tal, e pá, e olha, eu queria saber como é que é esse negócio de Cristo, porque eu acho que a minha religião é certa. E como você tem tanta certeza que o seu cristianismo é certo, que só o seu Jesus salva, tal, e ele resumiu tudo em uma palavra. Ele falou assim: você quer conhecer o que é o cristianismo? Aí ele falou assim: passe 3 meses comigo. Veja como eu sou quando eu acordo, veja quem eu sou quando tomo café, veja quem eu sou quando almoço, veja quem eu sou quando eu ouço não, veja quem eu sou quando alguém fala o que eu não gosto, veja quem eu sou quando eu durmo, veja quem eu sou quando eu estou no banho. Passe tempo comigo. Querido, sabe o que quer dizer isso?
Aquele cara na íntegra, ele fez cumprir na vida dele o que Paulo diz: seja o meu imitador como eu sou de Cristo. Então, irmão, muitas vezes a gente não precisa ficar pregando para A, para B, para C. Eu não preciso antes ficar toda hora olhando para você, olhando para um amigo seu que não conhece a Cristo e falar: cara, você tem que ir para a igreja, cara, você precisa de Jesus, cara, você vai para o inferno. Não, basta o meu modo de viver, minha maneira de conduzir a minha vida, que isso vai ser luz, porque a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo, e isso vai iluminar. Agora a gente vive essa crise do quê? De integridade moral. Falta de homens, irmão, que de fato e de verdade amem a Deus. Eu percebo, querido, uma outra coisa na vida de Jó, visto como é a vida de alguém que ama a Deus, de alguém que agrada a Deus. Deve ser uma vida que se desvia do mal. Irmão, você vai parar para perceber que uma das características mais enfáticas que tem na vida de alguém que se converte, de uma pessoa que está no evangelho no comecinho, é que essa pessoa ela se desvia de tudo e de todos, sim ou não? Você lembra quando você se converteu? Você deixou de fazer coisa que você podia, você deixou de andar com gente que não tinha nada a ver, por quê? Porque havia um temor na sua mente. Eu lembro que eu cheguei ao ponto um tempo, irmão, de até não ver TV. Eu falei: não, eu não quero nem ver TV, porque se eu ver TV, irmão, vai me desconectar, vai me tirar do foco. E uma característica, irmão, de alguém que ama a Deus, além de uma vida íntegra, moralmente, é uma pessoa que se desvia do mal. Irmãos, Deus, Ele se agrada de uma vida das pessoas que se afastam, se desvia do mal. Quando a Bíblia ressalta a integridade de Jó, irmão, o texto diz que ele se desviava do mal. Isso significa que o estilo de vida era o resultado de uma atitude. Eu e você precisamos entender, querido, que uma vida de amor a Deus, ela advém de uma atitude, de eu ter uma atitude de me desviar do mal. Não adianta, irmão, eu orar: Senhor, me protege, Senhor, me guarda, me afasta de tudo que não provém de Ti, mas eu não tomar uma atitude de me desviar do mal. Se eu sei que aquilo pode me fazer cair, se eu sei que aquilo pode me fazer errar, eu não vou dar uma espiada, eu não vou dar uma olhada, eu vou fazer o quê? Eu vou literalmente me desviar do que é mal. Você já experimentou, querido, colocar o teu carro na contramão? Quem já andou na contramão aqui, irmão? Você já andou na contramão? Isso é um perigo. Isso é um perigo. Então o que está querendo dizer aqui? Que Jó não andava na contramão. Por quê? Porque a contramão é um perigo. A qualquer momento pode vir um carro na sua direção e bater de frente e, irmão, ser uma tragédia. É mais ou menos assim, querido, com o pecado, com o que é errado. Nós precisamos ter um entendimento, querido, que uma vida que agrade a Deus, de uma vida de que eu possa falar assim: cara, eu amo a Deus, eu não sou perfeito, mas eu amo a Deus. Primeiro, integridade moral. Segundo, me desviar do mal. Eu sei que isso não é certo, eu sei que está errado. Irmão, a Bíblia diz que as más conversações corrompem. As más conversações corrompem os bons costumes. Então a gente vai perdendo a nossa integralidade muitas vezes numa roda de conversa onde não edifica, e a gente está falando de alguém, está falando de alguma coisa que não edifica, que não traz edificação para quem estará junto, irmão. Ele se desviava do mal. A vida de Jó era uma vida, irmão, que o estilo de vida dele era resultado dessa atitude que ele tomava de decidir se desviar do mal. E a pergunta que eu quero te fazer: quantas vezes você tem andado por um caminho que você sabe que esse caminho não é o caminho que Deus quer que você ande? E você pensa assim, aí você usa da ultra graça, como o bispo Cosme mesmo falou ontem aqui. As pessoas fazem uso da graça e transformam essa graça em uma graça barata. E aí agora, querido, tudo usa como desculpa a graça. Não, bispo, mas eu pequei ali, eu fiz isso aqui e tal. Não, mas a graça de Deus me basta. Ei, calma aí. A Bíblia diz, querido, em Romanos capítulo 8, que a gente não pode usar a graça para dar ocasião às vontades da carne. E muitas vezes nós estamos em um caminho e Deus está dizendo, o Espírito Santo falando ao nosso coração: olha, você está indo por um caminho que não é o caminho que Deus quer. Você precisa se desviar desse caminho, sai desse caminho. Irmão, sabe o que eu observo na vida de Jó? E eu olho e eu vejo assim uma pessoa que ama a Deus, que Jó se esforçava para se manter íntegro. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você.
Quem aqui acha que criança é pura? Tem gente que acha, irmão, que criança é pura. Não existe pureza em criança, querido. Bispo, me prova, coloca o teu filho para cuidar de outra criança para ver o que vai acontecer. Ou coloca outra criança para cuidar do teu filho. O que vai acontecer, irmão? Por que a gente não põe as crianças para brincar sozinha lá na sala das crianças lá, para fazer atividade? Já parou para perceber, irmão? Coloca o teu filho sozinho num quarto. Dê um brinquedo para ele, ele vai dar trabalho? Dê 2 brinquedos para ele, ele vai dar trabalho? Coloca 5 brinquedinhos no quarto para o seu filho e dê um brinquedo para ele. Coloca o 6º brinquedo, você acha que ele vai dar trabalho? Não. Você coloca lá 100 tipos de brinquedo para o teu filho brincar, ele vai dar trabalho? Agora coloca todos esses brinquedos do teu filho e mais uma criança no quarto. Acontece a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque não precisamos nos esforçar para fazer o que é mal. Por quê? Porque o nosso DNA adâmico, a maldição de Adão que está sobre nós, nos faz pecadores. Deixa eu dizer uma coisa para você que está visitando aqui, eu não sei de onde você veio, mas você não é pecador porque você adulterou. Você não é pecador porque você fumou, porque você roubou, porque você se prostituiu, porque você mentiu. Você não é pecador por isso. Você é pecador porque no seu nascimento você foi gerado em pecado. Você consegue entender isso aqui? Você não é pecador pelo que você faz. E outra, você não é santo porque você está na igreja. Você não é santo porque você lê a Bíblia. Você não é santo porque jejua, porque ora. Bispo, então por que eu sou santo? Você é santo porque você é justificado por alguém que foi inocente, que morreu no teu lugar. Então eu não sou santo pelo que eu faço e não sou pecador pelo que eu faço. É aí que entra a graça, aleluia. Agora nós temos que entender uma coisa, nós precisamos nos esforçar para viver uma vida íntegra. É só você parar para perceber, irmão, como que está o seu índice de conduta moral, de integridade. Se eu não me esforçar, se eu não lutar diariamente dentro de mim para manter alta o meu nível de integridade, eu vou ser uma pessoa pior que o descrente lá fora, sim ou não? Por que Jó lutava para se manter íntegro? Porque ele sabia que ele não estava imunizado contra o erro. E o problema muitas vezes é esse, Tom, que a gente vem para a igreja e a gente pensa que por congregar no domingo, congregar na quarta, fazer parte do ministério, tocar, cantar, ser um voluntário, ser um obreiro, nós estamos imunizados. Não vai acontecer, nenhum mal vai chegar até mim, eu não vou ser tentado em nenhuma área, não, e nós precisamos nos esforçar. É isso que nós precisamos entender, que não importa que grau nós ocupemos dentro da igreja, não importa, irmão, seja um bispo, um apóstolo, um querubim da guarda, um semideus, todos nós temos que tomar cuidado, porque aquele que está de pé, é assim que diz o texto? Não. Sabe como diz o texto? Se alguém pensa estar de pé, cuide para que não caia. Vou repetir. Se alguém pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então uma vida de alguém que ama a Deus, sabe o que é que eu quero te dizer? É uma vida de alguém que luta para se manter íntegro. É aquele cara que sabe que mesmo que vai passar o final do mês, posso falar isso aqui? Eu vou falar. É aquele de pessoa que sabe que mesmo que ele for passar apertado o resto do mês, mas ele vai pagar o que ele deve. Ele fala, não importa, eu vou ficar sem dinheiro, mas eu vou cumprir a minha palavra. Eu quero ser íntegro, na integralidade, na totalidade. Pessoa que ama a Deus. Então ele sabia que ele não estava imunizado contra o erro. E ele precisava ficar atento em todo o tempo para não cair, para não se corromper, para não se vender, para não se enganar. Agora, se a gente fazer um contraste, irmão, é muito interessante quando a gente vê a vida de Ló. Ló sabia que os moradores de Sodoma eram muito pecadores contra o Senhor. Gênesis capítulo 13, versículo 13 fala sobre isso. Mas aí o que a Bíblia diz? Que Ló foi armando sua tenda até chegar na cidade de Sodoma e Gomorra. E ali se estabeleceu. E é interessante que a gente vê que ele rejeita a ajuda dos anjos para tirar ele daquele meio perverso, porque ele havia se acostumado com o mal.
Quem aqui conhece, por exemplo, Djavan, músico? Quem conhece Djavan? Quem conhece Caetano Veloso? Ô bispo, é pecado ouvir um Djavan, um Caetano Veloso? Irmão, eu não vejo mal nenhum em uma música que fala de amor. Eu não vejo mal nenhum. Até porque tem louvor que está pior que canção mundana. Eu não vejo mal nenhum. Mas agora, calma aí. O cara liga de manhã, eu vou ouvir um Djavan. O cara está no almoço, não, eu vou ouvir aqui um Lulu Santos. E a vida dele não vai sendo edificada em torno de algo espiritual. Aonde que eu quero chegar, querido? Se você não lutar pela sua integridade, essas pequenas coisas elas vão te roubando de Deus. E quando você vê, você está acostumado. Bispo, assistir TV é errado? Não. Mas qual foi a última vez que você pôs uma pregação no YouTube para ver dentro da tua casa? É só filme, é só série, é só novela. Irmão, às vezes a gente entra na casa de umas pessoas, posso falar isso aqui? Aí tá lá na TV, irmão, novela. Isso, aquilo. E aí você não vai percebendo, querido, que você vai se ajustando, você vai se acostumando com o ambiente. Irmão, eu já cansei de ouvir a bispa também. Quantas pessoas entram na nossa casa? A nossa casa é uma casa simples, irmão. Não pensa que o bispo é rico, não. Eu quero até que um dia você vai comer com a gente lá, irmão. Vai um dia lá, marca. Você só não foi na minha casa porque você nunca falou, bispo, poxa, eu queria ter um tempo contigo. Nossa casa é simples. Tudo simples, irmão. Temos uma cozinha pequena, mas muito bem acolhedora. E quantas pessoas que entram lá, dizem assim, bispo, nossa, que ambiente gostoso. Nossa, essa casa transmite paz. Não é por causa da harmonia das cores, irmão. Não é porque o sofá é confortável, porque tem uma flor que combina. Não, querido, é porque nós buscamos trabalhar insistentemente para buscar integridade. E aí o que acontece, irmão? O ambiente não está contaminado. A gente não se acostuma. Então, irmão, nós precisamos refletir nisso, amém? A gente não pode se acostumar com o mal. Uma vida que ame a Deus, uma vida que agrade a Deus, alguém que literalmente quer ter compromisso com o Senhor, é alguém que luta para a sua integridade, não se acostuma com o que é errado. Posso dizer uma coisa para você, irmão? Talvez você está aqui hoje, você está puxando o Wi-Fi do teu vizinho não sabe. Isso aí não é honesto, não é correto. Você baixou um aplicativinho, até entortou o teclado aí, hein? Deus está falando, irmão. Não pega a internet do vizinho, amém? Olha para o teu irmão e diga assim, não pega a internet do vizinho, não. Isso aí não é correto, não. Ô bispo, eu pedi, ele falou que eu posso usar, beleza. Amém, irmão? Aí tem pessoa que vive, irmão, no gato, na água, na luz. Está incorreto. Gato, na net, na TV a cabo. E se acostuma. Sabe qual que é o problema? A pessoa se acostuma. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Nós fazemos o nosso nível de merecimento, sabia? Sabe o que eu percebi? Eu descobri isso vivendo. Eu comprei meu carro no ano passado, troquei de carro. Irmão, o carro estava zeradinho. E como às vezes ele fica na rua, aí no primeiro dia, acho que no segundo ou terceiro dia, eu estava todo bonitão com meu carro lá, me achando, feliz, irmão, troquei de carro. Irmão, o motoqueiro foi tentar fazer uma manobra, ralou meu carro, terceiro dia. Eu olhei assim, fiquei com uma dó do motoqueiro, ele estava com aquelas mochilinhas de quem entregava alguma coisa. Irmãos, eu olhei e falei assim, cara, tem sentido eu parar aqui, apertar esse cara, fazer ele pagar um polimento, qualquer coisa? Olhei para a vida dele assim, eu falei, poxa cara, o que você fez aí? Cara, me perdoa, eu estou errado, eu estou culpado mesmo. Meu coração se abrandou na hora, porque o rapaz foi humilde, reconheceu. Eu falei, querido, paz. Não deu 2 semanas, irmão, o cara estava tentando fazer uma manobra lá, meu carro estava parado, eu procuro sempre pôr ele dentro, bem pertinho da guia, porque ele é grande. Aí o cara bateu atrás, deu aquela raladinha. Poxa, cara, não sei o que, me perdoa, desculpa aí, não sei o que. Eu falei, cara, um raladinho. O que eu falei para ele? Vai em paz. Aí ficou o ralado da porta, ficou o ralado atrás. Aí
passado um tempo, eu estava tentando sair, estava estacionado, o carro é grande, eu ainda estava me adaptando, aí eu vou lá e dou uma ralada com ele também na parte da frente. Aí um tempo atrás agora, eu estava voltando, não sei o que eu estava fazendo, minha filha dormindo atrás, tinha ido levar a bispa pela manhã, estou voltando, o farol parou e uns carros estavam na minha frente, eu não tinha percebido, freiei bruscamente, bati atrás do cara de uma caminhonete. Caminhonete não aconteceu nada, irmão, eu tinha um engate, minha placa entortou toda para dentro, deu uma ralada no para-choque, minha filha caiu, se machucou. Aí eu fui olhando, não, é só um risquinho aqui, é só um risquinho ali. Aí fui viajar, irmão, recentemente. E criança, você sabe que é uma bênção, né? A gente mal começou para viajar, irmão, o carro estava fechado. Aí minha filha com um amiguinho dela foi brincar, ele foi puxar, irmão, a maçaneta para abrir, o carro estava fechado, ele estava emocionado. Quando ele puxou, a maçaneta caiu na mão dele, saiu na mão dele assim. Eu olhei e falei assim, Jesus de Nazaré. Mas glória a Deus, irmão, o pai estava presente, o pai corrigiu a criança, tudo. Aí sabe a conclusão que eu cheguei? Que o nível de merecimento é a gente que faz. Porque você vai se acostumando com o que é ruim, você vai se acostumando com a miséria. Irmão, toda vez que você pega teu carro e vai lá, eu vou abastecer com 10, eu vou abastecer com 15, eu vou abastecer com 20, você está dizendo o teu nível de merecimento. E você se acostuma. É incrível, irmão. Aí eu comecei a olhar para o meu carro e falei, cara, eu estou um ano com esse carro, e eu fiquei andando em volta dele assim, eu falei, cara, está arriscado aqui, está arriscado ali, está arriscado ali, está arriscado aqui. Aí eu pensei comigo, eu falo, se no primeiro risco eu mesmo tivesse ido no mercado, pagado R$50 numa massa de polir, o carro ia estar inteiro daquele jeito? Sim ou não, irmão? Não ia. Mas o que eu quero dizer para você com isso, com esse testemunho? É que muitas vezes a gente vai se acostumando com riscas espirituais no nosso escudo, na nossa armadura. Nós vamos nos acostumando, não, é só um pouquinho aqui, eu vou pecar um pouquinho hoje aqui, eu vou deixar de orar um pouquinho ali, vai ter o jejum, eu vou meter um migué, 12 dias de jejum, eu vou fazer 2. Não, sabe o que é? A gente vai acostumando com o que é errado, e quando a gente vê, está tudo lascado, está tudo arrebentado. Porque a gente vai abrindo pequenas concessões. Eu estou falando alguma besteira, irmão? Então é tempo de a gente começar a reparar no que é pequeno. É tempo de a gente começar a reparar naquilo que é simples. Porque são essas pequenas brechas que a gente vai deixando que vão abrindo grandes fendas. Amém? No Salmo 40, versículo 12, Davi diz que estava cercado pelo mal. Ele diz assim, males sem número me cercam. Irmão, sou eu que sou bispo dessa igreja, que tem a impressão que a gente vive cercado do mal? Tem mais alguém aqui que vive isso? Só mais um ali, irmão. Então quem tinha que estar pregando aqui era você, irmão. Eu vivo uma luta diária. A gente vive cercado do mal, irmão. Quem já parou para perceber isso aqui? A gente vive cercado, se você não vigiar, você está sentado, está pecando com alguém, você está falando de alguém, você está falando mal, você está compactuando, se você não toma cuidado, você está... Irmão, a gente vive cercado do mal. Então, querido, daí a necessidade da gente olhar para a vida de Jó e falar, cara, ele se desviava do mal. Diga comigo, tem que ser uma decisão minha. Diga isso melhor, tem que ser uma decisão minha me desviar do mal. Se eu não me desviar do mal, eu vou ser alcançado por ele. Se eu dia após dia não me desviar do mal, ele me alcança. Isso é forte, irmão. E a gente vai ter o nosso caráter comprometido, o nosso caráter manchado, corrompido, distorcido. As pessoas verão a gente com outros olhos. Então, irmão, a gente precisa assumir essa verdade. O cristão está cercado pelo mal, e ele precisa viver como Jó, se desviando do mal. Olha para 2 ou 3 pessoas e diga assim, a sua maior missão é se desviar do mal. Desvie-se do mal. Quem quer amar a Deus aqui, irmão? Quem quer uma pessoa? Quem quer viver amando Deus? Desvie-se do mal. Sabe por quê, irmão? Nós estamos cercados pelo mal, amém? Estamos cercados pelo mal. E a gente tem que lutar diariamente, irmão, para se desviar do mal. Só que o ímpio é diferente. A Bíblia diz no Salmo 28, versículo 3, que o mal está no coração do ímpio. É aquela pessoa que já levanta planejando maldade,
planejando como ganhar em cima do outro, planejando como fazer para ter sucesso em cima do outro. Amém? Então, querido, como ter uma vida, bispo, que agrade a Deus? Diga comigo. Primeiro, uma vida comprometida. Diga, comprometida com a integridade moral. Diga comigo. Segundo, eu preciso me desviar do mal. Terceiro, alguém que ama a Deus é uma pessoa comprometida com Deus, não com o pastor, não com a igreja, não com o ministério, não com o trabalho, com Deus. Porque se eu for comprometido com Deus, eu me comprometo com todo o resto que diz a respeito dele. Então, irmão, Deus, ele deseja que nós sejamos comprometidos com ele. Isso é muito diferente de você ser apenas religioso. Sabe qual que era a conduta de Jó? Jó, ele se reunia com seus filhos, participava de banquete, e a Bíblia diz que na madrugada Jó ia sacrificar a Deus. Me pergunte por quê, bispo? Porque ele pensava no seu coração: vai que algum dos meus filhos pecou contra Deus. Essa é uma pessoa comprometida com Deus, irmão, sim ou não? É aquele tipo de pessoa que vem na segunda-feira, as contas estão pagas, está tudo bem na vida dele, e ele vem na segunda-feira para orar. Ele não vem para orar por si, ele vem para orar pelo irmão que está perdido ainda, ele vem para orar pelo tio que não conhece a Cristo, ele vem para orar pela família, vem para orar pelo pai, pela mãe, pelo filho. É aquela pessoa que ama a Deus, é aquela pessoa comprometida com Deus. Não é uma pessoa religiosa. Irmão, o que está aqui, ó, no meio evangélico, no meio pentecostal, de pessoas religiosas, irmão, eu vou falar uma coisa para você, você não precisa concordar comigo, mas é algo que eu percebo. Existem milhares de milhões de pessoas que são religiosas, mas muitas não têm compromisso com Deus. Elas vão para a igreja, elas dão dízimo, elas ofertam, elas frequentam a missa, elas frequentam um centro espírita, elas frequentam uma igreja evangélica, são religiosas, mas elas não têm compromisso com Deus. Irmão, sabe o que eu percebo aqui? O texto que a gente leu diz que Jó era temente a Deus. Jó era o quê? Você sabe que, irmão, o que é a palavra temer? É tributar reverência e respeito. Posso falar uma coisa para você aqui, irmão? Tem gente na igreja que se incomoda muitas vezes com as crianças, que faz barulho, que vai para um lado, vai para o outro. E aí a pessoa, às vezes, ela quer dar lição de moral, mas ele mesmo não aguenta ficar 40 minutos sentado no banco. A pessoa não tem reverência, não tem respeito. Não tem. Irmão, nós colocamos sempre o relógio para antes de começar o culto. Os banheiros são lá atrás. O filtro é aqui. Irmão, saiu Vingadores, 3 horas de filme. Eu não vi ninguém levantando no cinema. Eu não vi. Na hora que o Capitão América pega o martelo do Thor lá, que todo mundo vai à loucura, faltava ainda mais uns 40 minutos de filme. Ninguém levantava. Todo mundo chegava com seu saquinho de refrigerante, de pipoca, já ia no banheiro antes, já bebia água antes. Aí chega na casa do Senhor, não tem reverência, não tem respeito. E eu já disse isso aqui várias vezes. Ontem tinha a pequenininha aqui, não sei, criança de alguém. Gente, graças a Deus, é uma igreja abençoada que tem muita criança, amém? E estava ali falando, puxando, batendo. Irmão, é criança. Criança. E você que é mãe, deixa eu como pastor dessa igreja dizer uma coisa para você. Se você vê que o teu filho está atrapalhando o culto, você não tem que se constranger. Você como mãe, como pai, o que você vai fazer? Se você vê que está havendo um exagero, é só você pegar a tua criança, dar um passeio com ela. Às vezes ela quer se acalmar, porque está calor, está abafado. Agora, irmão, eu acho mais falta de respeito um adulto se levantar para ir beber água, para ir no banheiro, do que uma criança que está batendo e arrastando cadeira. Porque, irmão, temer a Deus, uma criança não tem como ter consciência disso. Agora um adulto tem, diga comigo, reverência, respeito.
Então o que significa isso, bispo? É que Jó era um servo de Deus consciente do seu papel. Ele era consciente, irmão, do papel que ele exercia. Ele tinha uma vida devota, uma vida submissa. O seu prazer era amar o seu Deus e obedecer a sua palavra. Amém, irmão? Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, diz assim: temer a Deus e guardar os seus mandamentos é dever de todo homem. Mas, irmão, o que é temer ao Senhor? Tem gente que pensa que temer a Deus, Nath, é ter medo de Deus. E não tem nada a ver, irmão. Temor a Deus é você ter percepção da grandeza de Deus, perceber quem Ele é, dos atributos de Deus. E isso depende do quê? De conhecer Ele. Você só vai reverenciar, você só vai respeitar, você só vai tributar honra a quem você conhece. E quando você não tem conhecimento, você age de qualquer maneira. Quem aqui já tentou entrar num fórum de bermuda, de regata? Teve alguém que já tentou entrar aqui? Já tentou também? Tem mais alguém que já tentou aqui? Eu já tentei. Eu fui de bermuda, eu estava arrumadinho, de polo, bermuda e tênis. Mas eu não sabia que no fórum não podia entrar. Quem sabia disso? Então, quando a gente não sabe, a gente não reverencia do jeito certo, porque eu não conhecia. Depois que eu aprendi que no fórum não podia ir de bermuda, toda vez que eu precisava ir resolver qualquer coisa, eu ia como? A caráter. Por quê? Porque eu conhecia, então eu respeitava. Amém, irmão? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o quê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, irmão. Então conhecer a Deus, temer a Deus é conhecer a nós mesmos, porque a fonte da criação, diga comigo, é Deus. Ninguém vai se conhecer se não conhecer a Deus. Amém? E esse é o grande problema da humanidade. Não conhece a Deus, não conhece a palavra. Você conhece alguém que pensa que é grande? O cara para aquele carrão, o cara pensa que é o cara, que ele está arrebentando. Você conhece alguém assim? O cara pensa que é bom, o cara tem um salário top de linha, o cara tem uma empresa, o cara é um empreendedor, o cara está arrebentando, ele pensa que é grande, que é poderoso. Mas sabe por que ele pensa isso? Porque ele não conhece a si mesmo. Irmão, eu não vou ficar citando o nome aqui, mas tem pessoas no nosso meio aqui que tem um alto salário. Tem pessoas no nosso meio aqui que tem altos cargos de confiança. E às vezes dessas pessoas eu ouço assim: bispo, eu quero vir aqui para servir, eu quero me sentir humano. Eu quero tirar um lixo, eu quero passar uma vassoura. Porque quando a pessoa conhece o Deus que ela serve, ela diz assim: grande é Deus, poderoso é Ele, eu sou só um simples mortal. E aquele que se gloria em conhecer o Senhor. Amém, irmão? Irmão, posso te falar isso aqui, sim ou não? Você quer saber se uma pessoa ama a Deus? É igual o pastor Fabiano falou aqui na sexta-feira. Você vai ter que olhar a humildade dessa pessoa. Porque quanto mais alguém conhece a Deus, mais humilde essa pessoa se torna. Às vezes, irmão, como pastor dessa igreja, eu preciso tomar cuidado. Muitas vezes por algumas pessoas, pelo amor, pelo zelo que tem pela minha vida. E da gente não se tornar, muitas vezes, sabe o quê? Sentindo aquela pessoa que está acima. A gente precisa tomar cuidado com isso, da honra excessiva. E muitas vezes eu me pego pensando nisso, e por isso que cada vez mais eu procuro honrar, literalmente, aqueles que me honram. Então a honra, querido, era uma via de mão dupla. Diga comigo, via de mão dupla. Então você honra quem está acima de você, mas você também deve ser honrado. E se não for essa via de mão dupla, tem coisa errada, irmão. Não, eu só tenho que honrar, mas calma aí. Se a pessoa que eu estou honrando, se a pessoa que eu estou servindo, ela não reconhece, não me honra, tem alguma coisa errada. É igual um casamento. Diga comigo, uma via de mão dupla. Então quanto mais uma pessoa conhece a Deus, mais humilde e dependente de Deus essa pessoa se torna. Quando nós olhamos para uma pessoa, a gente sabe se essa pessoa teme a Deus ou não. Quer que eu te prove? Escute isso, Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. E eu já vou caminhar para o encerramento, o louvor pode subir. Deuteronômio 10, 12. E agora, ó Israel, que é que o seu Senhor Deus pede de você,
senão que tema o seu Deus, que ande em todos os seus, que ame, que sirva ao Senhor, ao seu Deus, de todo o coração e de toda a sua temor a Deus. A vida de uma pessoa que ama a Deus é uma pessoa que anda em temor a Deus, que é uma pessoa que tem o seu coração, a sua alma voltada ao Senhor, que serve a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 31, vai falar, queridos, sobre as características de alguém que ama a Deus, que teme a Deus. Atos 9, 31 diz assim, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Irmão, Jó amava a Deus. E a gente vê o tamanho do amor de Jó, bispa, quando a gente olha para o texto onde que ele foi incitado por sua mulher para blasfemar contra Deus e morrer. Olha o que ele responde em Jó capítulo 2, versículo 10. Ele respondeu: mulher, você fala como uma insensata. Aceitaremos somente o bom que Deus faz e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Cara, esse cara amava a Deus. Jó 19, 25, ele vai dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Ele estava passando, querido, as piores tribulações que um ser humano poderia passar. Não sobrou nada da riqueza dele, dos amigos, da mulher, nada. Só sobrou um caco de telha que ele coçava a lepra que ele tinha. E aí o cara me faz uma declaração dessa: eu sei que meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Essa, irmão, sem dúvida nenhuma é uma declaração de fé, sim ou não, irmão? Jó era amigo de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você aqui, querido, nessa noite? Deus não vai te poupar de problema. Deus não vai te poupar de adversidade. E isso não é um sinal de que Ele não te ama e de que Ele não é com você. É que tudo isso vai ser para forjar o teu caráter de amigo de Deus. Lembra de Abraão? Abraão era amigo de Deus, mas o que Deus ele faz? Ele pede Isaac para Abraão. Eu posso falar uma coisa para você? Redobre sua atenção e me olhe, por gentileza. Deus pediu o que para Abraão? Deus pediu o que para Abraão, igreja? Deus pediu o que para Abraão? Pode ser melhor, acorda aí. Deus pediu o que para Abraão? Pode ser melhor. Ele pediu o quê? Pediu Isaac. Diga assim: o melhor. Só que, pastor Márcio, sabe o que eu aprendo com isso? Deus ele nunca vai pedir, Tom, o que você não tem. Deus ele sempre vai pedir aquilo que você quer segurar nas suas mãos. Porque ele diz assim: não terá outros deuses diante de mim. Posso falar uma coisa para você que é mãe? Se você coloca o teu filho acima de Deus, você que é mulher, se você coloca o teu marido acima de Deus, você que é esposa, se você coloca a tua família acima de Deus, se você que é homem, coloca a tua esposa acima de Deus, Deus ele sempre vai querer pedir das tuas mãos aquilo que você faz de ídolo. Quando Deus ele está pedindo Isaac para Abraão, ele está querendo dizer assim: Abraão, eu nunca vou pedir para você o que você não tem, mas eu sempre vou querer tirar das suas mãos aquilo que você quer segurar a todo custo. Por isso que o escritor vai dizer que é tudo por Ele, dele e para Ele são todas as coisas. Então eu posso te dar um conselho, bispo? Eu preciso que o meu casamento comece a entrar no eixo. Coloque primeiro Deus no lugar do teu marido. Coloque primeiro Deus no lugar da tua esposa. Bispo, eu estou com problema com os filhos. Coloque Deus em primeiro lugar, depois o teu filho. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, com toda a tua alma, com toda a tua força. Ah, meu Deus! Eu quero te fazer uma pergunta, irmão, e eu encerro. Como está a sua vida? Eu quero te fazer uma pergunta. Como está a sua vida? Segunda, você acha que a sua vida tem agradado ao Senhor? Eu não estou falando da igreja. Porque tem pessoa que fala assim: pô, bispo, fulano faz isso, isso e isso. Pode te dizer uma coisa? Até que me prove ao contrário, ou até que você tenha provas, não acredito. Eu estou errado? Eu não posso. Posso te falar uma coisa aqui, irmão? Você não vai estar enganado. Vem cá, Fê, sobe aqui.
Vem cá, pastor Fábio. Sobe aqui rapidinho. Felipe Fábio. Muitas vezes acontece isso aqui, ó. Vem aqui rapidinho. Sobe aqui. Vou ensinar aqui um segredo para a tua vida. Escute isso. Aí tem dois irmãos que estão conversando. Ixi, pastorzão. Tá. Silvio Santos, ficou sabendo? Você ficou sabendo? Ixi, você nem tá ligado. Fiquei sabendo aí que o pastor fulano tá quebrando tudo. Bebe, fuma, fica de conversinha fiada. Ó, vou falar pra você. O pastor pilantra, ladrão. Você conhece alguém, irmão, que faz esse tipo de coisa? Aí sabe muitas vezes qual que é o papel do receptor da notícia? Bem que eu tava desconfiado. Aquele cara lá, eu não ia com a cara mesmo. O santo não batia. Eu sempre achei que tinha coisa errada aí. Esse pastor tá frito. Vamos no Facebook. Vamos no Instagram. Agora eu posso falar uma coisa para você? Sabe o que a Bíblia diz a respeito disso? Não aceite denúncia contra o presbítero, a não ser que tenha uma ou duas testemunhas. Ei, pastor é isso, pastor é aquilo, fulano é isso, aquilo. Ei, deixa eu dizer uma coisa, tem alguém que viu? Não. Tem alguém que sabe? Não. Tem alguém que tem foto? Tem alguém que comprova? Irmão, não aceite. Eu quero fazer uma pergunta para você. Como que está a sua vida hoje diante de Deus? Será que você tem agradado ao Senhor? Aplaude a Deus pela vida desses dois. Talvez, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, em nome de Jesus. Talvez você está aqui, querido, e você é um cristão há anos. Você serve a Deus há anos. Você congrega numa comunidade, numa igreja há anos, mas você não ama a Deus. Eu quero fazer um convite para você nessa noite, bispo. Que convite é esse? Será que a sua vida tem agradado a Deus? Lá no secreto, no profundo, onde ninguém sabe. Se coloque de pé.